Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar então sobre regra de 3, né? Para aqueles de repente que já viram esse tema, vai ser uma revisão. O que é regra de 3? Então, é um método prático para resolver problemas, mas problemas de que tipo? Problemas que envolvem situações de proporcionalidade, certo? Entre duas grandezas envolvidas. O que seriam grandezas? Grandeza, então, é tudo aquilo que você pode medir, contar ou comparar. Por exemplo, comprimento ou largura de uma mesa, a altura de uma pessoa, o peso de um objeto, o número de funcionários de uma empresa, preço de mercadorias, valor de vendas mensal, velocidade e etc. Então, são todos os tipos aí de grandezas, né? Tudo que a gente pode medir, contar, comparar. Bom, para que a gente possa resolver um problema de regra de 3, nós temos duas situações. Depende da relação entre as grandezas, tá? Então, dependendo dessa relação que as grandezas possuem entre elas, nós vamos ter ou uma regra de 3 direta, que a gente chama, em caso de situações onde a gente tem grandezas diretamente proporcionais, tá? Já vou explicar o que seria. Ou no caso que a gente tem grandezas inversamente proporcionais, que seria a regra de 3 inversa. Já vou explicar o que tudo isso significa. Bom, grandezas diretamente proporcionais. Quem são as grandezas que se relacionam de forma direta? Então, são aquelas quando o valor correspondente, então, entre as grandezas, quando uma aumenta, a outra também vai aumentar, certo? Bom, vamos pensar numa situação. Por exemplo, aqui. Considere as variáveis a quantidade de páginas, quantidade de páginas do rascunho de uma anotação de uma reunião, por exemplo. E o tempo de digitação, certo? O que a gente percebe? Quanto mais páginas o rascunho vai ter, mais tempo vai ser necessário para digitar ele. Se eu tenho 2 páginas para digitar, eu tenho 10 páginas para digitar, né? Então, o que tem 10 páginas para digitar, eu vou demorar mais tempo, certo? Então, nesse caso aqui, a gente tem grandezas diretamente proporcionais. Assim como, quanto menos páginas tiver para o rascunho, menos tempo eu vou levar para digitar, certo? Então, essas são grandezas diretamente proporcionais. Bom, e as grandezas inversamente proporcionais? São aquelas que se relacionam de forma inversa, né? Nesse caso, quando o valor de uma grandeza aumenta, isso significa que a outra irá diminuir, mas na mesma proporção, certo? Vamos ver um exemplo. Considere as variáveis quantidade de secretários de um determinado setor de uma empresa, tá? Quantidade de funcionários e secretários. E o prazo para a conclusão de uma determinada tarefa. Quanto maior for o número de secretários que poderão auxiliar nesse trabalho, então menor vai ser o prazo necessário para concluir esse trabalho, certo? Da mesma forma, se a gente pensar ao contrário, quanto menos funcionários, né, menos secretários a gente tiver trabalhando nessa tarefa, então vai ser o quê? Maior o prazo necessário para concluir essa tarefa, certo? Então, essa é a diferença básica entre grandezas diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Quando uma diminui, a outra também diminui. Grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. Ou, quando uma diminui, a outra aumenta, certo? Então, nós temos direções inversas, mas elas aumentam na mesma proporção. Por isso, problemas de proporcionalidade. Bom, vejamos aqui. Então, a gente tem aqui exemplo, tá? Regra de 3 direta, que é o caso da proporcionalidade direta, certo? Por isso que eu escrevi aqui, ó, direta. Para percorrer uma distância de 280 km de um automóvel em velocidade constante, gastou 23 litros de gasolina. Então, nós temos aqui quilometragem e quantidade de combustível, certo? Que distância esse automóvel irá percorrer com 57 litros e meio de gasolina, mantendo as mesmas condições? Então, o primeiro passo que a gente faz aqui para resolver através de regra de 3 é a montagem da tabela. Claro que isto, né, uma forma básica aí de estruturar o nosso cálculo. Se você já manja aí da regra de 3, hoje vai fazer um pouco mais direto, certo?
Bom, então montagem da tabela. Nós temos distância em quilometragens, em quilômetros, certo? Quilometragens. E combustível em litros. Cuidado que a unidade não pode mudar. Bom, se com 280 quilômetros eu faço 23 litros, né? Eu gasto 23 litros de combustíveis. A pergunta é 57 litros e meio de gasolina, ó. 57,5 litros de combustível. Vai me render quantos quilômetros rodados, então? Essa é a pergunta. Aí a gente vai fazer o quê? Bom, montamos a tabela, tá? Aí a gente percebe que a gente tem que analisar a relação entre as grandezas. Então, esse é o segundo passo. Então, a gente vai analisar aqui. Quando a distância aumenta, né, para percorrer mais quilômetros, eu gasto mais ou menos combustível? Logicamente, quanto mais longe eu for andar, mais combustível eu vou gastar. Mantendo, por exemplo, mesmas condições de proporcionalidade. Por exemplo, eu estou falando do mesmo carro, né? Não estou mudando de automóvel, que tem talvez ali um rendimento diferente, né? Então, quanto maior a distância, maior o consumo, mais combustível eu vou gastar para percorrer esses quilômetros. Então, à medida que um está aumentando, o outro também está aumentando, certo? Então, nesse caso, nós temos grandezas diretamente proporcionais, ó. Quanto maior for a distância, maior será a quantidade de combustível consumida. Portanto, as grandezas serão diretamente proporcionais. Isto é indicado através das duas setas voltadas para baixo no mesmo sentido. Então, existe uma prática já de trabalhar com essas setas, né? Então, a gente coloca, se uma está aumentando, a outra também está aumentando. Então, a gente faz duas setas para o mesmo sentido, tá? Não quer dizer aqui que a distância está diminuindo e o combustível está diminuindo, tá? Mas sim de que as duas estão no mesmo sentido. Esse é o intuito aí das setas, tá? Mas se essas setas confundem a vida para você, você não precisa usar elas, você só precisa identificar se a relação é direta ou inversa. Nesse caso aqui, direta. Então, depois que eu analisei a relação entre as grandezas, aí sim o terceiro passo seria o quê? Montar e resolver a equação. Como é que eu faço para montar a equação? Eu vou montar as proporções. Então, 280 dividido por x igual 23 dividido por 57,5. Certo? E é isso que eu tenho aqui, montado aqui. Então, vejamos o cálculo aqui. Ops, deixa eu um pouquinho. Então, como a relação entre as grandezas é direta, mantém-se as razões sem alterações. Então, a gente não vai alterar, inverter nenhuma fração. Então, ficou exatamente como estava lá na tabela, né? 280 sobre x igual a 23 sobre 57,5. Neste caso aqui, o que nós fazemos então? Nós multiplicamos de forma cruzada, que a gente chama, né? Que é a multiplicação dos meios por extremos. Então, x vezes 23, nós vamos ter 23 vezes x, igual 280 vezes 57,5. Então, aqui nós resolvemos o produto à direita. Então, nós vamos ter 23 vezes x igual a 16.100 e passamos 23 dividindo, então, do lado direito da equação, pois ele está multiplicando, né, a operação inversa. Então, nós vamos ter 16.100 dividido por 23, que resulta, então, em 700. Significa, então, com os 57,5 litros de combustível, eu vou conseguir rodar 700 quilômetros nessas mesmas condições, tá? Então, resposta completa lá embaixo. Nas mesmas condições, o automóvel percorrerá 700 quilômetros com 57 litros e meio de gasolina. Tá ok? Bom, agora a gente vai analisar um exemplo de relação inversa. Olha só. O que a gente tem aqui? 4 trabalhadores constroem uma casa em 12 dias. Em quanto tempo 2 trabalhadores constroem uma casa mantendo as mesmas condições? Então, primeiro, montagem da tabela. Nós temos quantos trabalhadores e tempo da obra em dias, né? Então, aqui diz que 4 trabalhadores constroem uma casa em 12 dias. Então, 4 trabalhadores constroem uma casa em 12 dias. Em quanto tempo 2 trabalhadores constroem uma casa? Mantendo as mesmas condições, significa que é o mesmo padrão, mesma estrutura, né? Então, eu quero saber, 2 trabalhadores vão construir uma casa em quanto tempo, né? Então, X. Aí a questão é o seguinte, precisamos analisar
a relação entre as grandezas. Então, a gente já construiu a tabela, agora a relação entre as grandezas. Se eu analisar aqui, à medida que eu aumento o número de trabalhadores, se eu aumentar o número de trabalhadores, mais trabalhadores, né, na obra, eu vou conseguir terminar a obra em mais ou menos tempo? Menos tempo, claro, vou ter mais gente trabalhando. Aí você vai me dizer, professora, mas na verdade ele está reduzindo o número de trabalhadores, não aumentando. Não é essa a intenção. A intenção é identificar que existe uma inversão aqui na proporcionalidade. À medida que, se uma está aumentando, a outra está diminuindo. Essa é a nossa intenção aqui, tá? Mas tudo bem se eu analisar dessa forma. Se eu diminuir o número de trabalhadores, o que vai acontecer com o tempo? Vai demorar mais, ou seja, vai aumentar. Então, existe uma inversão aqui, certo? Então, a gente diz que as grandezas, número de trabalhadores e tempo em dias, elas são inversas. Nesse caso aqui, a gente representou, então, com duas setas. Sempre a grandeza do x, eu identifico com uma seta para baixo, tá? Como padrão. E a outra, então, que eu estou analisando aqui, o número de trabalhadores, como ela é inversa, né? Então, eu identifico com uma seta ao contrário, tá? Mas as setas, como eu já falei para você, se as setas confundem você, você não precisa utilizar as setas. O importante é identificar que existe uma inversão aqui. Então, as grandezas são inversamente proporcionais. Significa que se uma aumenta, a outra diminui. O que acontece nessa situação? Agora, na hora da montagem da nossa equação, nós vamos inverter uma das frações, tá? O ideal, aqui, não importa se nós vamos inverter 4 sobre 2 ou 12 sobre x. Tanto faz na regra de 3 simples, tá? O fato é que quando nós chegamos na regra de 3 composta, isso pode dar uma confusão e acabar resultando em erros no seu cálculo. Então, por regra, eu vou já orientar vocês, evitem inverter a fração do x, certo? Então, vamos inverter a outra fração. Então, a gente vai inverter aqui, ó, 4 sobre 2. Na hora que a gente for montar a equação, lá embaixo, tá? Então, ó, em vez de 4 sobre 2, a gente vai escrever o quê? 2 sobre 4, ó, é o que tá aqui. A gente vai inverter, ó, certo? 2 sobre 4 igual e 12 sobre x, tá? Então, a gente só inverteu a da esquerda, certo? Então, nós ficamos aqui, 2 sobre 4 igual a 12 sobre x. Multiplicamos em cruzado, 2 vezes x dá 2x, 4 vezes 12, que vai dar aqui, então, 48. 2x igual a 48. Passamos o 2 dividindo o lado direito. Então, 48 dividido por 2, que vai resultar em 24 dias de obra, certo? Então, nós vamos ter 24 dias aí para a conclusão dessa obra. O que a gente percebeu aqui? Que o número de trabalhadores ele foi reduzido à metade. Portanto, como o tempo é inverso, ele foi aumentado, né? Ele foi gerado pelo seu dobro, né? Que é o inverso. 2 é o inverso de 1/2, certo? Então, isso significa manter proporcionalidade apesar de ser inverso, ok? Então, em que situações que a gente vai ter essa questão de inversão aí? Geralmente, quando a gente falar sobre carga de trabalho, prazo, né? Porque, por exemplo, aumentando a força de trabalho, o número de pessoas trabalhando, né? Eu vou conseguir concluir antes esse trabalho, né? Claro, mantendo a mesma condição, o trabalho é o mesmo, né? Então, se tiver mais gente trabalhando, eles vão concluir antes, certo? Bom, aqui eu apresentei para vocês uma ideia geral, então relembrando como é que se resolve uma regra de 3 simples, tanto a direta como a inversa, e agora a gente vai resolver alguns exercícios, uns exemplos juntos, tá? Minha sugestão para você, se você já se sente seguro, tá? Agora nos exemplos, quando você estiver assistindo o exemplo, pausa o vídeo agora e tenta resolver sozinho, né? E depois você dá um play lá no vídeo para então ver a correção, né? A resolução do vídeo, da questão. Mas, isso é uma sugestão, né? Fica a critério de vocês. Vamos lá, então. Primeiro exemplo. O que a gente tem aqui? Um atleta percorre 20 km em meia hora, mantendo o mesmo ritmo, enquanto tempo ele percorrerá 30 km. Então, a gente faz a tal tabelinha, né? Para montar lá. Então, a distância em quilômetros, então é 20.
E o tempo? Tempo em... Aqui diz horas, né? Em horas. Não precisava fazer ela tão completinha, né? Então, ele percorre 20 quilômetros em meia hora, né? Eu posso colocar aqui 0,5, assim como também eu posso colocar em minutos, se eu preferir, tá? Vou colocar aqui em minutos. Meia hora, 30 minutos, certo? Bom, mantendo o mesmo ritmo, em quanto tempo ele vai percorrer 30 quilômetros, né? Então, a pergunta é X. Aí a gente vai analisar. Bom, montei a tabelinha, agora eu vou analisar a relação entre as grandezas. Se aumentar a distância, o que acontece com o tempo? Também aumenta? Pensando que eu estou mantendo as mesmas condições, significa que a velocidade não vou alterar. Então, se eu aumentar a distância, eu também vou aumentar o tempo, eu vou levar mais tempo para percorrer essa distância, certo? Então, a gente acaba representando com essas setas, né? Então, ó, se aumentar a distância, o tempo também vai aumentar. Vou colocar a seta do lado de cá, certo? Então, as setas estão no mesmo sentido. E isso significa que eu não preciso inverter nada. E o nosso cálculo vai sair simples, né? Então, vamos lá. 20 sobre 30 igual 30 sobre x. Então, nós vamos multiplicar aqui 20 vezes x igual 30 vezes 30. Então, nós vamos ter 20x igual 30 vezes 30 aqui é 900. E passamos o 20 dividindo, então, nós vamos ter x igual a 900 dividido por 20. Já vou dividir aqui por 10 em cima, 10 embaixo. Cortei um zero em cima, um zero embaixo. Sobrou 90 dividido por 2, que dá 45. 45 o quê? Se o tempo está em minutos, 45 minutos, então, para percorrer os 30 quilômetros. Tá ok? Exemplo 2. Um atleta concluiu um determinado trajeto na velocidade constante de 20 km por hora em 15 minutos. Para reduzir o tempo do percurso em 5 minutos, qual deverá ser a velocidade constante do atleta? Bom, então ele percorreu a distância, informações, né? Distância. Não, distância não, desculpa, velocidade, né? Velocidade é quilômetros por hora, né? Ó, velocidade constante, 20 km por hora. E tempo, vou colocar aqui quilômetros por hora. E tempo. Tempo em, vamos colocar minutos, tá? Bom, velocidade em quilômetros por hora. Então, ele tá a 20 km por hora. Ele percorreu em 15 minutos. A pergunta é, para reduzir o tempo total do percurso em 5 minutos, ele quer fazer, então, em 10 minutos, certo? Então, 15 menos 5, eu preciso colocar aqui, ó, em 10. Qual deverá ser a velocidade que ele tem que andar, que ele tem que correr, certo? Então, a pergunta... Aí, vamos analisar a relação entre as grandezas. Se aumentar a velocidade, né? Então, vou deixar a setinha para baixo aqui. Se aumenta a velocidade, o que acontece com o tempo para percorrer um certo percurso determinado, um trajeto? Diminui, certo? Então, se aumentar a velocidade, diminui o tempo. O que acontece? Nós temos relação inversa. Então, nós precisamos inverter uma das frações. Como já sugeri para vocês, né? A gente evita de inverter o x, então nós vamos inverter aqui a outra grandeza, tá? Eu vou apagar esse inverso daqui e vou colocar a seta, tá? Então, como a seta daqui tá para baixo, significa que daqui tá para cima. Tem que estar ao contrário. Então, eu vou inverter essa fração aqui para que a gente possa resolver de forma correta aí. Vamos lá. Então, aqui, 20 sobre x vai ser igual a, em vez de 15 sobre 10, vai ficar 10 sobre 15. Então, multiplicamos de forma cruzada. X vezes 10, 10 vezes x igual 20 vezes 15, certo? E aqui a gente tanto faz, pode multiplicar primeiro ou, enfim, acabar simplificando depois. Eu já prefiro fazer isso aqui, ó. 20 vezes 15 dividido por, passo 10 dividindo. Aqui nós dividimos por 10, simplificamos, né? E vai sobrar, então, 2 vezes 15 em cima, que é igual a 30 embaixo, sobrou só 1.
né? Porque, na verdade, o que eu fiz ali? Eu dividi por 10 o 20 e dividi por 10 o 10. Né? Então, sobrou em cima 2 e embaixo sobrou apenas 1. A gente acaba cortando zeros apenas, né? De forma mais prática. Então, aqui nos resultou o quê? 30, a velocidade a gente estava procurando, né? Então, é quilômetros por hora. Então, essa é a velocidade para que ele consiga reduzir o tempo em 5 minutos, aí completar o trajeto em 10 minutos apenas. Tá ok? Exemplo 3. Uma família composta de 6 pessoas tem na despensa alimentos suficientes para o seu consumo durante 20 dias, porém recebeu inesperadamente 2 hóspedes. Supondo que todos se alimentem com quantidades iguais, em quanto tempo os alimentos acabarão? Então, o fato aqui de supor que todos se alimentem com quantidades iguais indica uma questão de proporcionalidade, tá? Bom, vamos analisar então. Nós temos número de pessoas e tempo, né? Número de pessoas e o tempo de duração. Então, aqui, a família tem 6 pessoas e isso duraria 20 dias. Tempo eu vou colocar aqui, ó, em dias, tá? Só que recebeu mais gente, né? Então, tinha estoque para 20 dias. Recebeu 2 hóspedes. Então, significa que em vez de 6 pessoas, eu tenho 6 mais 2. Ou seja, eu tenho 8 pessoas aqui, certo? E a pergunta é quanto tempo vai durar essa comida agora, né? Vamos analisar a grandeza, a proporcionalidade. Bom, quanto mais pessoas eu tenho, a comida que está no estoque da minha casa vai durar mais ou menos tempo. Quanto mais pessoas comendo, menos tempo vai durar a comida. Assim como se eu tivesse menos pessoas na casa, ela iria durar mais. Então tá inversa essa relação aí, né? Então, a gente vai ter que inverter. Não invertemos x, então invertemos esta aqui, ó. 6 e 8, nós vamos inverter. Então, em vez de 6 sobre 8, nós vamos escrever 8 sobre 6 igual, e o 20 sobre x permanece. Então, nós vamos ter 8 vezes x igual a 6 vezes 20. E o x vai ser, então, 6 vezes 20 dividido por 8, certo? 6 vezes 20, daria para simplificar? Eu já gosto de fazer isso aqui, ó. 6 dividido por 2 dá 3, 8 dividido por 2 dá 4, certo? E aqui ainda dá para dividir com o 20. 20, se dividir por 4, dá 5. 4 dividido por 4 dá 1. E vai sobrar 3 vezes 5, que é 15. Não sei se vocês entenderam o meu cálculo, tá? Enfim, é uma forma de simplificar aí, ao invés de estar multiplicando e fazendo a divisão. É mais para evitar cálculo da divisão, tá bem? Tá bem? Então, aqui, deixa eu apagar esses rabiscos todos aqui. Se você fizer direto, vai dar na mesma, né? 6 vezes 20, 6 vezes 2 dá 12, então daria 120 dividido por 8, que vai dar 15 no resultado. 15 dias. Então, é o tempo que vai durar aí a alimentação que está lá no estoque, na despensa. Vejamos agora a questão número 4. A questão número 4 é a questão do Enem. Então, o que a gente tem aqui? Opa, do Enem, da UBMEP 2005. Os médicos recomendam para um adulto 800 mg de cálcio por dia, tá? Recomendação diária. Sabe-se que 200 ml de leite contém 296 mg de cálcio. Quando o adulto bebe esses 200 ml de leite, qual é o percentual da dose diária recomendada de cálcio que ele está ingerindo? Bom, o que a gente tem que pensar aqui? Ele quer saber quanto por cento, né? Bom, o que eu sei é que o recomendado é 800 por dia. Então, 800 tem que ser o 100. 800 miligramas é 100%, certo? Miligramas por dia, na verdade, aqui, ó. Deixa eu escrever de forma correta. 800 miligramas ao dia é 100%. A pergunta é, se ele bebeu os 200 ml de leite, quantos miligramas de cálcio ele está consumindo? 296, né? Então, é isso que vai para a regra de 3, não 200 ml. 296 miligramas do copo de leite lá, quanto por cento vai dar isso, né? Então, eu pergunto, quanto mais miligramas de cálcio eu tiver, eu vou estar ingerindo mais ou menos porcentagem? É direta, né? A porcentagem sempre é uma relação direta,
né? Então, aqui, à medida que aumenta a quantidade de cálcio, vai aumentar o percentual também, certo? Então, a gente vai montar lá 800 dividido por 296 igual a 100 dividido por x. Então, nós vamos ter 800 vezes x igual a 100 vezes 296. Eu vou passar 800 dividindo 296 vezes 100 dividido por 800. E aqui eu já simplifico, ó, um de cima com o de baixo, um de cima com o de baixo. Eu posso fazer essa simplificação sempre que eu tiver produto, gente. Nunca se eu tiver uma soma, não posso fazer dessa forma, tá? Então, muito cuidado. Então, aqui vai sobrar o quê? 296 vezes 1, que vai dar 296, dividido por 8, que é o que sobrou embaixo. 296 dividido por 8 vai dar 37 dias. Então, esse é o... Opa! 37 dias nada, desculpa. 37, a unidade que nós estamos questionando aqui, ó, é porcentagem, é por cento. 37%. Então, ele não está consumindo a dose recomendada diariamente, né? Ela precisa tomar mais aí. Então, aqui, ó, resposta, letra C, 37%. Certo? Questão 5. Questão 5. Vamos ver aqui. Rodrigo comprou 3 cadernos iguais. 3 cadernos. Em uma promoção na qual o segundo e o terceiro caderno eram vendidos, respectivamente com 20% e 40% de desconto sobre o preço do primeiro. No dia seguinte, terminada a promoção, Gustavo comprou 3 cadernos iguais aos de Rodrigo, todos sem desconto. Percentualmente, quando Rodrigo pagou a menos, quanto que Rodrigo pagou a menos que Gustavo? Né? Então, ele quer saber o percentual. Então, a gente percebe que a gente já está falando sobre porcentagens aqui, né? Bom, o que eu posso perceber aqui? Como é que eu faço para comparar as quantidades, né? Eu posso pensar da seguinte forma: quanto que Rodrigo pagou e quanto que o Gustavo pagou? Então, quem comprou na promoção foi Rodrigo, né? Eu vou escrever aqui, ó, Rodrigo. Então, ele comprou um caderno valendo o preço cheio, né? Eu vou colocar assim 100%. 100% do valor do preço, tá? O segundo, ele pagou com 20% de desconto. Se ele pagou com 20% de desconto, quanto ele efetivamente pagou? Ele pagou 80%, né? Que é 100 menos 20, que foi o desconto. Então, 80% do caderno, né? Ele pagou. E no terceiro, ele teve desconto de 40%. Então, 100 menos 40, ele pagou 60% do preço, certo? Então, se a gente fosse somar isso aqui, né? No total, como é que eu faço para somar? É 100% mais 80% deste, mais 60% deste, certo? Todos têm denominador 100, então eu vou somar 100p mais 80p mais 60p. No total, aí, 100 mais 80 mais 60, isso vai dar 240p. Então, ele pagou aí 240%, dá para dizer, né? Do valor aí. Já vamos pensar no Gustavo. Gustavo, ele pagou todos os valores cheios. Então, ele pagou 100% mais 100% do preço mais 100% do preço. Então, se eu somar todos, vai dar 100% vezes P mais 100% vezes P. Não precisaria fazer tudo isso aqui, né? Mais 100% de P mais 100% de P. Isso vai dar 300%, né? De P. Certo? Então, na verdade, como é que eu faço o cálculo aqui de quanto que o Rodrigo pagou a menos que o Gustavo, né? Eu tenho que fazer uma porcentagem entre esses valores, certo? Então, eu vou compará-los. Eu vou anotar aqui, ó, o Rodrigo pagou 240%, né, do preço, e o Gustavo pagou 300% do preço. Só que eu quero saber quanto ele pagou a menos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma regra de 3 entre os dois valores. Então, 300 aí é o preço cheio, vou dizer 100%, tá?
240, então é quanto que ele pagou a menos? Essa é a minha pergunta, certo? Bom, resolvendo aqui, nós vamos ter então, à medida que aumenta o preço, enfim, à medida que aumenta o preço, aumenta a porcentagem, né? Então, não vai ser inverso uma relação, um exercício de proporção com porcentagem, desculpa. Bom, então aqui nós temos 300 vezes x igual a 100 vezes 240. Então, nosso x vai ser 240 vezes 100 dividido por 300. Simplificamos, ficou 240. 240 dividido por 3, que dá 80. Significa o que isso? Então, se o Gustavo pagou 100%, o Rodrigo, então, ele pagou quanto? 80%, que a gente acabou de descobrir aqui, né? Gustavo pagou 100, o Rodrigo pagou 80. Bom, só que a pergunta não é essa. A pergunta é, quanto o Rodrigo pagou? Percentualmente, quanto o Rodrigo pagou a menos, né? Então, o Rodrigo pagou 100 menos 80, 20%. 20% a menos. Portanto, a resposta, letra A. Tá? Então, seria lá fazer o cálculo de 100% menos 80%, que vai nos dar o 20%. Certo? Claro, de repente você encontrou uma outra forma de fazer esse cálculo também. O importante é que você tem que relacionar para encontrar essa proporção entre os dois valores, certo? Questão 6, essa sim, essa é do Enem, tá? Então, a questão 6 aí, Enem 2017. Uma televisão pode ser posicionada de modo que você consiga enxergar os detalhes de uma imagem em alta definição. Considere que a distância ideal de um conforto visual para assistir à televisão de 32 polegadas é de 1,8 metros. É o indicado. Suponha que haja uma relação de proporcionalidade direta entre o tamanho da tela, medida em polegada, e a distância ideal. Considere que um espectador dispõe de uma televisão de 60 polegadas e que ele deseja se posicionar em frente à tela com conforto visual. A distância da televisão em metro que o espectador deve se posicionar para que tenha conforto visual é mais próxima de. Então, ele quer saber que distância da televisão ele se deve posicionar para que tenha esse conforto visual, conforme os valores estabelecidos lá em cima, né? Então, a proporção é que 32 polegadas, o ideal é 1,8 metros de distância. Então, se a TV dele tem 60 polegadas, quantos metros, então, de distância? Aí, vamos analisar aqui, uma relação direta ou inversa. Quanto maior a tela, quanto maior a tela, vai ser maior ou menor a distância? Maior, né? Quanto maior for a tela, mais eu preciso me afastar para conseguir ter dentro do meu campo de visão toda a TV, certo? Que eu não precisa deslocar o meu pescoço para o lado para conseguir enxergar tudo que está passando ali. Então, à medida que aumenta uma, a outra também aumenta. Relação direta. Então, 32 sobre 60 igual 1,8 sobre x. Vamos multiplicar aqui. 32 vezes x igual 1,8 vezes 60. Aqui eu tenho uma dica, uma coisa que eu faria aqui para evitar o cálculo com vírgula, tá? Eu tenho 1,8 vezes 60. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever, 1,8 vezes 60 eu posso escrever como 10 vezes 6, certo? É a mesma coisa, isso aqui é 60, né? Porém, se eu multiplicar o 1,8 pelo 10, o que acontece aqui? Eu elimino a vírgula. 1,8 vezes 10, eu vou multiplicar aqui. Então, vai ficar aqui 18 vezes 6. É uma forma, enfim, para evitar aí alguns cálculos, tá? Claro que a gente poderia ter multiplicado diretamente. Então, a gente tem aqui 18 vezes 6, e esse 32 eu vou passar dividindo. Então, vai ficar 18 vezes 6 dividido por 32, certo? 18 vezes 6 dividido por 32. Eu posso estar fazendo as simplificações aí, por exemplo, dividindo, né? Eu já gosto de fazer assim. 32 dividido por 2 dá 16. 18 dividido por 2 dá 9, né? Aí aqui, 16 é para dividir por 2 ainda. 16 por 2 dá 8 e 6 por 2 dá 3, né?
Então, sobrou o que aqui? 9 vezes 3 em cima, que dá 27, e 8 embaixo. Então, aí tem que fazer 27 dividido por 8, né? Teria que fazer o cálculo aí. Deixa eu achar um espacinho aqui. Vou fazer uma outra cor. 27 dividido por 8. Ah, 27 dividido por 8 dá 3. Porque 3 vezes 8 dá 24, então vai sobrar 3 aqui. Não dá para dividir, mas ainda vai dar números depois da vírgula, né? A gente pode olhar lá, as opções tem duas com 3, né? Parte inteira, então a gente tem que continuar o cálculo. Então, coloca a vírgula aqui e baixamos um zero, né? 30 dividido por 8 também dá 3. 3 vezes 8 dá 24. Então, ainda sobra aqui 6, certo? 3,3. Poderia continuar o cálculo aqui, mas eu já consigo identificar qual que é a resposta, ó. Uma é 3,3 e a outra é 3,6. Então, a resposta que nós obtemos aí é x igual a 3,3, certo? Claro que ainda continuam algumas casas decimais, tá? Opção letra D. Próxima questão. Estamos quase concluindo. Slide 12, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo 7. Um trem com velocidade de 60 km por hora faz o percurso entre as cidades A e B em 2 horas. Quanto tempo ele levará o trem para fazer esse mesmo percurso se a sua velocidade passar a ser 80 km por hora? Ah, então, nós temos aqui velocidade 60 km por hora e tempo 2 horas de percurso. Então, a pergunta é, se ele andar a 80 km por hora, ou seja, está andando mais rápido, né? Quanto tempo ele vai levar para concluir esse mesmo trajeto, tá? E tá dizendo aqui, ó, para fazer este mesmo percurso. Então, quanto maior a velocidade, o que acontece com o tempo? Quanto mais rápido eu ando, antes eu chego, então menor o tempo, né? Então, vai ser inversa a relação entre as grandezas. Eu vou inverter uma delas, não vou inverter a que tem x, portanto, eu vou inverter essa fração aqui. Então, em vez de 60 sobre 80, eu vou escrever 80 sobre 60 igual 2 sobre x. Aí, continuamos com a regra de 3 normal. 80 vezes x igual a 2 vezes 60. Então, meu x vai ser 2 vezes 60 dividido, passa 80 dividindo lá, por 80. Já simplifico aqui por 10 em cima e embaixo. 2 vezes 6, que dá 16. Opa, 2 vezes 6, que dá 12, não 16, tá? Embaixo nós temos 8. E 12. Então, 12 dividido por 8, dá para simplificar ainda. Dividindo por 2 em cima dá 6, por 2 embaixo dá 4. E dá para dividir ainda por 2. 6 por 2 dá 3, 4 por 2 dá 2. Então, nós vamos ter aqui 3 meios, né? Quanto que é 3 meios? Ou eu faço a divisão, né? Poderia pegar e fazer a divisão em 3 dividido por 2, né? 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Só que vai sobrar 1, certo? Então, o que acontece aqui? A gente coloca a vírgula e baixa zero aqui. 10 dividido por 2 que dá 5. Então, 1,5. 1,5 horas. Então, esse é o tempo aí que o trem vai demorar para percorrer o mesmo trajeto, mas então numa velocidade mais alta. Certo? Gente, por hoje seriam esses os exemplos, tá? Até o próximo vídeo.